Primeiro, no escritório, a gente faz a reunião de briefing. Logo depois, com todas as informações, a gente parte para a etapa de estudo preliminar, onde a gente apresenta para o cliente uma planta humanizada, faz um mood board, coloca algumas referências também, tanto internas do escritório quanto externas. E aí ele vai começando a entender o conceito que a gente quer dar para o projeto dele. Ele dando o ok nessa fase, a gente parte para a fase do 3D. Aí ele vai ter uma dimensão mais real ali de como vão ficar os espaços. Quando é arquitetura residencial, a volumetria também é importante ali, os materiais que a gente está utilizando. E depois dessa fase do 3D, a gente faz as plantas técnicas para a obra. Então é toda a planta de a obra com todas as informações, aí vai o layout, revestimentos, iluminação, elétrica, toda essa parte que vai precisar para a obra civil. Depois dessa fase, a gente parte para a fase de detalhamentos, onde a gente vai detalhar absolutamente tudo que está dentro do apartamento ou da casa, ou qualquer que seja o projeto. Então tem detalhamento de bancada, detalhamento de marcenaria, tudo que for precisar para executar para aquele projeto. Depois dessa fase, a gente entra com a parte de escolha de móveis, escolhas de cortinas, tecidos, e tem a fase final, que é a fase de produção, que é onde a gente consegue realmente finalizar todo aquele apartamento, entregar para o cliente, onde a gente coloca toda a parte de objetos e faz toda a curadoria também de obra de arte. A gente aqui no escritório apresenta as imagens renderizadas no início da concepção do projeto. E a gente deixa claro para o cliente que aquilo ali é para ele entender mais questão de volumetria, questão de proporção, circulação, muito mais do que exatamente o que está sendo utilizado naquele 3D. Por exemplo, não significa que vai ser aquela cadeira que ele vai comprar. Aquilo é uma sugestão, mas ele tem que entender a funcionalidade, onde está a sua mesa, com as cadeiras, o que é que aquela proporção está, como aquela proporção está inserida no espaço, os fluxos, as circulações, isso realmente ele tem que entender. Mas a parte de mobiliário pode ser modificada, a parte de revestimento pode ser modificada. A gente pode utilizar também o 3D como um estudo de mobiliário, um estudo de revestimentos, mas isso seria em outra fase, uma fase mais já adiantada, uma fase mais futura do projeto. O que a gente faz para reduzir um pouco do retrabalho ao longo do processo, né, do projeto, é tentar prever ao máximo, juntamente com o cliente, tudo que vai ser incluído na obra. Porque qualquer coisa que a gente insira no nosso projeto, ela com certeza vai afetar outra coisa. Por exemplo, se eu escolher um ar-condicionado split e um dotado, muda completamente forro, iluminação, a gente tem que adaptar. Então é sempre uma questão de adaptação. Enquanto se a gente souber disso desde o início, o que é que vai ser utilizado, a gente consegue ter ali um projeto nos primeiros estudos muito mais completo e com menos retrabalhos futuros. Para os projetos de longo prazo, a gente estuda cada caso como é que a gente vai fazer o processo de entregas. Então, por exemplo, para um apartamento que vai ser entregue daqui a 4 anos, então a gente já faz toda a parte de obra civil que a construtora vai precisar para fazer toda a parte de modificados, entrega, e a parte de detalhamentos a gente faz um ano antes do cliente receber o apartamento. Por quê? Porque esses 3 anos já surgiram materiais novos, outros já saíram de linha, então não adianta a gente antecipar algumas fases, né? Mas sim, um ano antes, que é já bastante antecedência, a gente já começa a resgatar esse projeto e já antecipar tudo que a gente pode. Para os clientes que são mais indecisos, a gente costuma dar para eles todo tipo de informação necessária ali para ele se sentir seguro para tomar a sua decisão com mais propriedade. Então a gente dá argumentos técnicos, a gente mostra referências, fotos, imagens, produz 3D, tudo
para que ele realmente sinta segurança para continuar ali aquele projeto da melhor forma possível. A cobrança dos projetos aqui no escritório não é feita por etapas de projeto, até porque cada cliente, cada projeto tem o seu tempo. Isso seria muito difícil organizar financeiramente aqui dentro do escritório. A gente cobra um valor e muitas vezes a gente divide para viabilizar e para entrar na estrutura do orçamento de cada cliente. Eu gosto sempre de apresentar o nosso layout em planta impressa mesmo, que eu adoro riscar. Eu acho que a nossa liberdade quando a gente está apresentando um pedaço de papel e um lapiseira, por exemplo, assim, nunca fica só um papel riscado, né? Tem mais informações. Eu falo que a planta fica rica, porque a gente está riscando, a gente puxa. Né, você fala com lápis, né? Então eu gosto muito de apresentar o layout impresso, tal. Às vezes até a gente bota o layout na televisão para apresentar para o cliente, mas eu acho com papel fantástico, porque ele quer saber uma medida, na mesma hora já pega os calímetros, já vejo. Gosto sempre do papel para poder riscar, mas quando se está apresentando na televisão, eu tenho uma planta impressa na mesa sempre, que eu acho que nada vai substituir o papel. Na apresentação do projeto, como é que funciona? Está sempre eu e a supervisora de projetos, porque o que acontece? Quando eu estou lá apresentando, eu estou envolvido na apresentação, e ela fica do lado anotando qualquer comentário, qualquer coisa que surja dos clientes, né, em relação ao projeto. Então, é uma pessoa que está lá, que está também acompanhando e fazendo todas as anotações necessárias. E a apresentação eu gosto sempre de falar, como eu falei, eu apresento sempre 2 opções, então às vezes o cliente já gostou dessa, a gente vai marcando um xizinho num quarto, mas da sala ele gostou da outra, já marca o xizinho na outra planta, então você vai juntando e essas informações ela vai acoplando tudo num papel para poder ter o registro do dia da apresentação. Essa apresentação, quando é de layout, é dessa forma, e quando é com 3D, aí sim a gente já apresenta diretamente na televisão, com as imagens, com as plantas, com tudo. Como é a segunda etapa já de projeto, não tem mais que saber, digamos assim, porque quando você está apresentando o layout, você tem que às vezes falar qual o tamanho do sofá, qual a distância está daqui para ali. Essas informações você precisa estar no papel e sair falando. Quando a gente passa para a etapa de 3D, para apresentação, já passou essa etapa. Então pode ser na televisão e você consegue falar, é só simplesmente apresentar, sem precisar estar pegando régua, né, para estar medindo. Já tem projeto até em Boca Raton, na Flórida, tá? Então a gente fez já a gente usa muito esse recurso de projetos, né, de apresentar projetos virtualmente, né? Nós temos projetos em São Paulo, a gente já fez projeto no interior da Bahia. Ontem mesmo tive uma apresentação de um apartamento que é lá em Itabuna, né? Então a gente apresentou o projeto inteiro ontem para o cliente, virtualmente. Então isso veio facilitar e ao mesmo tempo aproximar as pessoas, né? Facilitar a vida da gente, porque às vezes você tem nessa correria de atender um cliente ou outro, você se deslocar para ir para algum canto, termina você perdendo muito tempo. As construtoras mesmo, normalmente quando eu faço a reunião com construtora é sempre, a maioria das vezes, não é sempre, a maioria das vezes tem sido virtual, porque justamente você consegue rapidamente explicar tudo que você precisa, e como são pessoas que trabalham na mesma área, vão saber entender facilmente. Mas para cliente, quando é possível ser presencial, eu acho melhor, porque você consegue explicar melhor, né? 3D, por exemplo. Por mais que a gente tenha um 3D que tem uma qualidade boa, às vezes a representação não fica perfeita. O mármore não ficou exatamente como você tinha pensado. A representação da madeira saiu mais escura do que é. Aqui eu sempre boto na mesa as amostras. Então a madeira é essa. Por mais que você veja que ali está um pouco mais claro, mas a madeira é essa.
o piso é esse. Então você consegue ver o material, você vê o produto. Então o presencial tem a sua diferença, mas o virtual veio para facilitar muita coisa da nossa vida, assim. Eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tem que ser os dois, mas inicialmente a parte técnica é, digamos assim, eu acho que é mais importante de ser pensada. Por quê? Porque dela é que vai sair o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Ah, eu quero botar um sofá de 5 metros. Como você quer botar um sofá de 5 metros se a sua sala só cabe um de 2,5? Então, assim, tem que ter a técnica, digamos assim, para poder o projeto sair correto. Né? Você tem um projeto, digamos assim, com as circulações bem feitas. Né? Imagina, você botar uma circulação pequena entre a parede e a poltrona. Não pode, você tem que deixar uma circulação para uma ou duas pessoas passarem confortavelmente. Então, assim, a distribuição dos ambientes. Ah, eu quero que tenha 5 quartos, mas a casa só está dando para 4 quartos confortáveis. Se você botar o quinto, vai ficar apertado demais. Vão ser quartos que não vai caber nem mesa de cabeceira do lado. Então, assim, a gente precisa ter essa técnica para poder passar para o cliente. Por isso que eu acho que a técnica vem primeiro, mas, obviamente, aí você já vai pensando na estética, porque uma coisa está entrelaçada à outra. E essa estética, na cabeça do arquiteto, né, pelo menos na minha cabeça, ela já vai vindo. Não é para na hora certa eu passar para o cliente. Mas, primeiramente, a técnica tem que ser levada em consideração. Uma das coisas mais importantes na construção de marca é a gente observar como o mercado nos enxerga, porque é muito comum a gente começar a nós mesmos a avaliar a nossa marca. Só que essa percepção, ela tem a sua validade, né, que é você fazer sua autocrítica, só que realmente o valor da sua marca e como ela está posicionada, quem nos diz é o mercado, e não nós mesmos fazendo uma autocrítica. Então eu sempre tenho esse cuidado de observar como eu quero me posicionar e como eu estou me posicionando e como o mercado está enxergando isso, né? E uma das formas de você validar isso é perceber quando o cliente chega até você, ele acaba revelando como é que ele vê a sua marca, com os próprios desejos dele, com as referências que ele traz, em como ele te conheceu e por que ele se interessou com o seu trabalho. Então, marca às vezes está mais vinculado ao próximo do que a você mesmo, né? Então você faz o seu planejamento, o seu objetivo ali de construção de marca, só que o mercado que valida isso e te mostra se você está no caminho certo ou não, quando você faz o parâmetro que você ofertou e o que ele percebeu. A construção de marca, ela se dá muito com autoconhecimento também, porque no início de tudo a gente não sabe realmente quem a gente é, quem a gente vai querer, que estilo de arquitetura realmente eu quero transmitir, o que é que eu mais gosto de fazer, o que é que eu me identifico realmente. Então, de forma natural, você vai se autoconhecendo, você vai conhecendo o seu trabalho, conhecendo o seu próprio traço, e essa marca, eu inclusive acredito que deve ser formada de forma natural. Não adianta você querer começar uma jornada e já falar minha marca é assim, esses são os sinais dela. Eu acho que você vive as experiências e você vai se descobrindo dentro dessas experiências, né? Até um ponto que você realmente enxerga a sua marca de uma maneira mais macro, né? Entende esse estilo, esse caminho que você está seguindo, e você aí sim parte para uma estratégia mais de posicionar isso que você realmente se identificou. Então eu acho que o que seria um passo a passo é: seja você mesmo, se permita conhecer, se permita ter experiências que automaticamente você vai acabar se identificando com algo que vai formar a sua marca. E aí a partir disso envolve a estratégia, envolve como você vai posicionar isso para que as pessoas percebam realmente quem você é. Então
Marca é uma construção de longo prazo, de paciência, né? E de se permitir viver, se permitir projetar mesmo. Um ponto importante de você estar sempre cauteloso em relação a essa questão do posicionamento de marca é você não confundir o seu público, né? Então você precisa realmente ter muito claro quem você é como marca, que estilo você quer realmente transmitir para as pessoas, para que você não confunda realmente o público. Então é necessário você fazer, a gente fala que a construção de marca é mais sobre dizer não do que dizer sim. Então você precisa realmente recusar aquilo que não faz parte dos seus valores, do que você acredita como o seu posicionamento, e realmente dizer sim para aquelas poucas coisas que realmente fazem parte do que é a sua essência. Então acho que essa frase eu acho que é muito forte e representa muito sobre isso. Você precisa realmente dizer muito mais não do que sim na hora de construir realmente uma marca forte, uma marca que realmente comunica o que você quer comunicar. No mercado existe uma tendência muito grande em arquitetura em as pessoas cobrarem que você seja sempre inovador, sempre disruptivo e sempre diferenciado. Só que aí existe uma linha tênue entre você ser realmente diferenciado e disruptivo dentro do que você representa como marca, dentro do que você acredita, ou você realmente ficar atirando para vários lados e vários caminhos que vão realmente fazer uma grande poluição daquilo que você acredita, e o mercado vai perceber isso. Na verdade, ele vai perceber que você não está caminhando para lado nenhum ou não conseguindo representar aquilo que você realmente é. Então tem que tomar um cuidado sobre essa questão, que é muito forte. É exigido do arquiteto sempre algo completamente novo, só que o novo não pode ferir o que ele realmente é. Ele tem que realmente ter uma identidade, um valor, né, percebido. Em arquitetura, esses dois lados realmente são muito próximos. As pessoas elas contratam realmente empresas, né, marcas empresariais, mas no fundo esse contato é extremamente pessoal. As pessoas querem conexão, as pessoas querem afinidade, as pessoas querem conhecer quem está por trás dessa marca, e essa relação é muito próxima. Então, embora você tenha uma marca empresarial, você tenha um time, você tenha uma equipe, né, e você seja um CNPJ, a relação da pessoalidade é muito grande. Então a gente fala, é uma atividade muito personalizada e também muito pessoalizada, né? Tanto por parte do cliente, que realmente se abre com você, a história familiar dele, na hora que ele vem ali contratar um projeto e falar sobre as suas demandas, né? Quanto você, como profissional, precisa desenvolver essa relação com ele de fluidez, de identificação, de conexão, para que as coisas aconteçam. E em relação à marca, todos os sinais que você emite como marca pessoal também vão ter valor. Por quê? Porque as pessoas veem, você vê que até os nomes profissionais, eles ficam em evidência, né? Então, às vezes você faz o nome de uma marca, mas o nome do profissional, a minha casa foi projetada por tal profissional. Então, é cultural nosso a gente contratar a pessoalidade no segmento de arquitetura. As pessoas buscam essa conexão e elas criam também esse eu artístico, né? Então, elas buscam também esse lado artístico daquele profissional que está à frente do escritório. Então, isso é algo do mercado mesmo. Que realmente acontece e é comum. Então, todo profissional de arquitetura, assim, na verdade, uma dica que eu daria, ele deveria se preocupar um pouco com esses dois lados, marca pessoal, marca profissional, porque o próprio mercado mistura essas duas vertentes na hora de fazer suas escolhas e de entender essa marca como um todo. A autenticidade, o ser verdadeiro, ele é uma base fundamental na condição de marca, porque as pessoas percebem isso, né? Quando você é autêntico, quando você é verdadeiro e quando você realmente tem prazer em fazer o que você faz. Eu acho que as coisas são muito ligadas, né? Acho que quando você realmente gosta do que você faz, quando você é verdadeiro, quando você é autêntico, eu acho que uma série de situações aí são, na verdade, respostas a isso, né? São resultado disso. E o mercado percebe quando você realmente quer transmitir algo que você verdadeiramente não acredita, o que você verdadeiramente não é. Então, com certeza, a arquitetura, voltando a falar esse lado do lado pessoal, do lado profissional, né? Eu acho que é mais importante ainda o ser autêntico, né? Porque as marcas, elas são interligadas, parte pessoal e parte profissional.